hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha da planta forrageira de acordo com o método de pastejo que você vai utilizar. Sim, porque se você estiver utilizando uma lotação contínua, a escolha da planta forrageira é diferente daquela para lotação rotativa. Isso porque cada uma vai se encaixar em cada um desses métodos. Os sistemas sob lotação contínua são caracterizados por a gente ter grandes extensões de pastos, não há divisão de piquete. Então a gente não dá ao pasto um período de descanso, a gente não deixa o pasto rebrotar. Então é muito comum que a gente tenha sob lotação contínua regiões em que eu tenho um super pastejo, pasto muito baixo, e regiões que eu tenho um subpastejo, pasto muito alto. Porque na lotação contínua é mais difícil eu fazer o controle da estrutura do pasto. Tá? Então, na lotação contínua, de forma geral, os animais têm maior capacidade de seleção. Então, eu espero um melhor desempenho por animal. As forrageiras que eu devo escolher para esse tipo de sistema, para esse tipo de método de pastejo, são aquelas que têm menor exigência em fertilidade, que têm menor acúmulo de forragem por dia e aquelas que não alongam muito o como. Tá? Então, essas forrageiras que têm muito alongamento de talo, como, por exemplo, as cultivares de pânico máximo, tá? Elas não são recomendadas para sistemas de lotação contínua. Essas plantas forrageiras que têm maior exigência em fertilidade de solo, que têm maior acúmulo de forragem, vão ser recomendadas para o sistema sob lotação rotativa. Então é muito importante que essas plantas que sejam mais indóceis para o manejo, ou seja, as que são mais difíceis de serem manejadas, como por exemplo, Mombaça, Paredão, Miyagi, Tanzânia, a própria MG5 Charaés, são plantas que são mais recomendadas para sistemas sob lotação rotativa, justamente porque esse acúmulo de forragem muito alto, justamente porque esse alongamento de talo muito rápido, vai precisar de um controle maior de estrutura, ou seja, uma taxa de lotação maior para que a gente consiga ajustar esse manejo. Até porque na lotação rotativa, a gente, ao contrário da contínua, vai esperar o maior desempenho dos animais por área, porque eles têm menor capacidade de seleção. Então eu vou ter uma taxa de lotação instantânea muito alta, então eu consigo controlar melhor a estrutura desse pasto. Daí a necessidade da gente trabalhar com essas plantas, né, que tenham maior produtividade. Mas é importante salientar para vocês que, de forma geral, as plantas com maior produtividade, capim mais produtivo, sempre vai ser capim que tem maior exigência em fertilidade do solo. Então esses sistemas rotativos, né, devem ser conduzidos com plantas forrageiras que respondem muito bem à adubação e que entreguem para a gente aqueles resultados que a gente espera. Por isso é muito importante que a gente se atente à escolha da planta forrageira. Então, se você estiver trabalhando com uma lotação contínua, escolha plantas forrageiras de menor exigência em fertilidade, né, e que exijam menos nível tecnológico, como por exemplo as braquiárias, Braquiária decumbens, Braquiária midico, são forrageiras bastante indicadas para esse tipo de sistema. Capim estrela também pode ser utilizado em lotação contínua. Quando a gente passa para a lotação rotativa, nós vamos escolher essas plantas forrageiras que têm maior produtividade, né, como o pânico, as cultivares de pânico, como Mombaça, Zuri, Paredão, Quênia, Miyagi, MG5 Charaés, tá? Porque a gente consegue controlar melhor a estrutura desse pasto em sistemas sob lotação rotativa, tá bom, pessoal?